Hoje vamos falar sobre uma palavrinha que transforma a nossa vida, e essa palavra é decisão. Por que procrastinamos tanto às vezes por tomar uma decisão? Seja sair do emprego, ficar no emprego, ir ou vir, viajar ou não viajar, fazer ou não fazer. O que nos prende para que não venhamos a tomar a decisão? Vivemos presos a algo que se chama medo de tomar a decisão. E precisamos tomar a decisão em várias coisas. E às vezes temos medo de muitas coisas. E às vezes falamos assim, não vou tomar essa decisão com medo de entristecer a Deus, desagradar a Deus. Ei, Deus não é um Deus depressivo que fica desesperado quando tomamos uma decisão. Deus é sempre conosco, é o mesmo ontem, hoje, sempre. Hebreus 13:8 fala isso. E eu coloquei até um título que diz assim: a sua decisão não frustra Deus. Podemos ver aqui na vida de Abraão, que Abraão, ele vai ter uma caminhada. E essa caminhada, Deus fala para ele sair da sua parentela, da sua terra e da casa de seu pai, que vai mostrar uma terra para ele. Como assim? Ele vai sair do conforto? Vai ter que ter uma decisão que vai transformar a vida dele. Está em Gênesis 12, versículo 1. Assim, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Deus está falando: vem que eu vou te mostrar. Toma a decisão que eu vou contigo, eu vou à sua frente. Agora, enquanto você não toma a decisão, fica parado, eu, o Senhor, não posso fazer nada. Só que a questão de tomar a decisão, mesmo quando Deus fala, é que a gente tem medo das consequências, se é o certo ou errado. Mas na caminhada aqui com Abraão, ele não estava preocupado do certo e errado. Ele estava preocupado se ele estava vivendo, vivenciando. Porque através das vivências da nossa mente, se o certo e errado, é que a gente vai amadurecer. Porque a gente pergunta, mas Alex, será que vou desagradar a Deus? Será que eu não vou desagradar a Deus? Entenda uma coisa, nós já desagradamos a Deus em ato, palavra, omissão e pensamentos, e quase pecamos que o dia inteiro. E tu acha que às vezes uma decisão a mais a menos vai desagradar a Deus? Deus, ele sabe o teu coração. Gênesis 12:7 fala assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. Edificou ali um altar que lhe aparecera. Então assim, depois que ele toma a decisão dele sair da casa de seu pai, da geografia que ele estava, dos seus amigos, dos seus primos, da parentela ali, e ir para uma terra que ele nem sabe ao qual é aquela terra, e como será aquela terra, produtiva ou infrutífera? Não, mas ele creu. Depois que ele creu e decidiu, Deus apareceu para ele. Em certas situações da vida, Deus vai aparecer depois que a gente tomar a decisão. Porque a gente não toma a decisão e fica esperando a resposta de Deus e vivendo depressivo, mal, angustiado, vazio, indo à casa do Senhor e voltando e nada movendo, apenas só uma capa por fora, mas por dentro está totalmente ruim. E como que a palavra vai frutificar numa mente que está estressada, numa mente angustiada e depressiva? Não vai haver frutos, porque precisamos ouvir e deixar entrar no coração, porque a boca fala e o coração está cheio. Em Tiago 1:8 fala assim, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, porque se encontra inconstante. Porque nós nos encontramos inconstantes, como a onda que vai, impropera e desce, nunca consegue ficar no equilíbrio, sempre vai e volta e não consegue. A decisão, Abraão está te mostrando que ele não foi um homem dobre, ele decidiu em várias coisas, e entre o certo e o errado em algumas coisas. Olha aqui em Gênesis 12:13, fala assim, dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e viva minha alma por amor de ti. Aqui eu abreviei
porque senão vai demorar muito. E as pregações que eu faço não são muito extensas. Então vou te explicar aqui, quando Deus fala com ele em Gênesis 12, versículo 1, para ele sair da casa de seu pai, da parentela, da geografia que ele estava, ele está indo para uma terra. E quando chega essa terra, ele fala com Sara, que já é a sua esposa, já não é mais a sua irmã, porque Sara era irmã por parte de pai, realmente. Mas naquele momento ali, ele omite, ele pede a ela para falar que é irmã dele, sendo que já é esposa. Entendeu? Então assim, ele não foi perguntar a Deus se ele estava mentindo ou omitindo, ele tomou a decisão e fez. E Deus não reprimiu, Deus não pisou nele, Deus não fez nada disso. O que aconteceu? Abraão fez isso com medo daquele momento até mesmo de morrer, porque ele tem carne, ele tem falhas. Ele tomou a decisão, mas vivenciou. Lá em Gênesis 14, versículo 20, diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O dízimo, eu botei isso aqui porque é uma decisão. Amém pelo aquele que quer dar e amém aquele que não quer dar. É uma decisão. Isso não tem a ver nada com o inferno, entendeu? Só que o dízimo que ele deu, ninguém botou uma faca na garganta de Abraão para ele dar. Ele deu por livre e espontânea vontade, mostrando assim: ninguém me pediu, mas a minha decisão é me desprender das coisas da terra e dar o dízimo. E aí, eu lembro do Evangelho de João 8,56, que fala assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Isso foi quando ele teve o encontro com Melquisedeque, em Gênesis 14:18. E Melquisedeque lhe dá a ele pão e vinho aponta para a ceia. E ali Melquisedeque é rei de paz, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Então assim, ele é a tipologia de Jesus Cristo no encontro com Abraão. Então, ele, quando tem encontro com Abraão, ele se alegra e dá o melhor a Deus, que é o dízimo. Então, é uma decisão, ele decidiu. Não está no texto que ninguém pediu nada, ele apenas deu por decisão dele. Então, amém pelo aquele que quer dar e amém pelo aquele que não quer dar. Glória a Deus. Decisão, o que importa é isso. Em Gênesis 15, versículo 1, fala assim, ó: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Aqui Deus, quando fala com Abraão, para ele não temer, porque Deus vê o coração e sabe que em muitas coisas da terra que ele vai, ele pode temer, mas Deus está falando que é o escudo dele, que é a fortaleza dele, socorro bem presente na hora da angústia. E tu acha que Deus não é socorro bem presente na hora da tua angústia? Na hora que acontece a coisa com você, não vai romper? Agora, qual é a decisão? A decisão, eu oro, a decisão, o que eu faço para mudar essa decisão das angústias, da depressão, de coisas internas dentro de mim? Eu preciso fazer algo para mudar. Aí, em em Gênesis 15, versículo 4, diz assim, ó: E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Essa parte também eu abreviei, mas vou explicar. É que aqui Abraão está reclamando com Deus que ele não tem um filho. Ele está falando com Deus que o herdeiro dele será o Damasceno Eliezer, o seu servo. Mas Deus, ele fala em Gênesis 16:2 outra coisa, né? Em Gênesis 16:2, fala assim, ó: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Ou seja, lá em Gênesis 15, versículo 1, Deus está falando que é o escudo dele, né? E em Gênesis 15:4, Deus já falou com ele: Este não será o teu herdeiro. Só que ele deixou de ouvir a voz de Deus e foi ouvir a voz de Sara para ter Agar, que era serva de Sara e sua serva, para conceber um filho com ela, Ismael. O que é que eu estou falando aqui? Ele deixou de vivenciar? Ele vivenciou, ele não foi perguntar a Deus se era daquela forma, só que Deus falou que ia dar um filho vem dele, que é o filho da promessa.
E Deus mais adiante vai falar que é o único filho Isaque. Isso que é interessante, é o filho da promessa. Só que ele não foi perguntar a Deus, tomou a decisão, ele vivenciou o momento. Muitas vezes não queremos vivenciar o momento da decisão pelas frustrações que às vezes era o errado, era o errado, é o certo e o errado, fica aquela incongruência da carne e espírito, faço justo o que não quero, porque o que quero eu não consigo fazer. Então assim, e aí quando vai, se arrepende de ter ido, de não ter ficado, e quando fica, se arrepende de não ir. Olha só como é que fica o homem dobre, e aí não tem a decisão, porque se sente punido, está sempre se culpando. Não pode ver dessa forma. Gênesis 22, versículo 2 fala assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Ele decidiu entregar o melhor, só que, olha só, que sofrimento, que dor, que algo de romper com o homem dobre. Ele não tinha isso, ele tomava a decisão para que não ficasse parado, procrastinado, porque Deus tem o melhor. Só que em Gênesis 22:7, aí olha o que fala, 7:8. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão vai dizer, no versículo 8 de Gênesis 22, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ele decidiu. Houve sofrimento, houve dor naquele momento, mas ele decidiu entregar o melhor. E Deus, vendo o coração dele, o incenso do coração dele, o que aconteceu? Abraão, não precisa fazer isso, porque eu vejo fé em você. Ele acreditou que Deus era com ele, até nos momentos difíceis. Então, no certo e errado da nossa consciência, para julgar Abraão se é certo ou errado, Deus não julgou ele em nenhum momento, e Deus também não vai te julgar nem vai te punir pela sua decisão, porque nós só não queremos as consequências da nossa decisão. Por isso nós não tomamos nenhuma atitude em relação à decisão que temos que tomar. E o que mais me deixa alegre em ver na vida de Abraão os acertos e os erros e tudo em relação se ele mentiu ou omitiu em falar que era a irmã e era a mulher dele, e mesmo assim quando Deus fala com ele que é o escudo dele, socorro bem presente ali para ajudá-lo, para protegê-lo, é o próprio Deus, o Criador dele. Olha o que acontece. Abraão, ele prossegue. Abraão não fica prostrado com a morte de Sara, quem amava. Ele vai arranjar uma mulher. Lá em Gênesis 25, versículo 1. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. Só que eu fui estudar o nome de Quetura, que é a nova fase de Abraão, porque ele prosseguiu com decisão, sem medo. Fala assim, o que significa, eu escrevi aqui, Quetura significa incenso em hebraico, é utilizado para se referir ao aroma agradável do incenso. Agora o principal, um simbolismo de arrependimento dos erros cometidos por si durante seu tempo longe, depois de todas as decisões. Abraão, ele arranja Quetura, então, ou seja, um incenso de uma nova fase da vida dele. Ei, Senhor, os meus erros, eu me arrependo. Mas por quê? Porque ele vivenciou. Se você não vivenciar as decisões, vai ficar parado, procrastinado e a vida não vai romper. Precisa tomar a decisão para vivenciar, sabendo, com toda a responsabilidade, que tem as consequências de tudo, porque tudo que nós fazemos, temos uma consequência. Se você ouviu essa palavra e ainda não aceitou Jesus na sua vida, e precisa tomar uma decisão difícil, chama Jesus para a sua vida. Ele é o Senhor do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Eu chamei e tomei as melhores decisões da minha vida, porque era um homem vazio, e ele entrou e habitou, e essa foi a melhor decisão da minha vida. Aceite Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, tome a decisão
e saiba que Deus é contigo e não irá te punir. Amém.